E aí, galera, simbora para a resolução de mais uma questão. A balança de braços iguais, a balança A, faz a medição por meio da comparação com massas de referência colocada em um dos pratos. A balança de plataforma, balança B, determina a massa indiretamente pela força de compressão aplicada pelo corpo sobre a plataforma. Pessoal, vou só falar um pouquinho aqui sobre como funcionam essas balanças, né? A questão já deu essa ideia para a gente. Na balança A, a gente tem uma balança de braços iguais que funciona por meio da comparação de corpos. Eu vou colocar aqui, olha, um corpo de massa desconhecida, e do outro lado eu coloco corpos que têm massa conhecida, esses pezinhos de massa conhecida. Vamos supor que eu utilize aqui, para equilibrar esse corpo de massa desconhecida, dois pezinhos que medem cada um 1 quilograma e 1 quilograma. Como essa massa, quando essa balança equilibrar, né, eu vou saber que esse corpo aqui mede 2 quilogramas, tá? Então, eu tenho alguns pezinhos de referência para fazer justamente a comparação entre a massa desses pezinhos e a massa desse corpo de massa desconhecida. Já na balança B, eu vou colocar um corpo sobre essa balança e esse objeto colocado sobre a balança, ele gera uma compressão sobre essa balança, tá? Essa balança tem umas molas e a gente gera ali uma força de compressão. A reação que a gente tem a essa força de compressão é justamente a normal, tá? Então, numa situação de repouso, de equilíbrio, essa normal, ela vai equilibrar com o peso. Beleza, bora agora dar continuidade à leitura da questão. As balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. O procedimento de medição de calibração foi conduzido em um local da superfície terrestre e forneceu o valor de 5 quilogramas para ambas as balanças. O mesmo procedimento de medição é conduzido para esse corpo em duas situações. Situação 1. Superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. A balança A forneceu o valor M1 e a balança B forneceu o valor M2. Situação 2. Interior de um elevador subindo com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, próximo à superfície da Terra. A balança A forneceu o valor M3 e a balança B forneceu o valor M4. Em relação ao resultado do procedimento de calibração, os resultados esperados para a situação 1 e 2 são, respectivamente. Gente, a gente pode começar falando aqui do que acontece com a balança A, tá? Na balança A, eu tenho ali uma comparação de massas. Então, independente de onde seja colocada essa balança, as massas vão ter que ser iguais. Ou seja, eu vou precisar, por exemplo, se eu utilizar pezinhos de 1 quilogramas, para equilibrar esse corpo de 5 quilogramas, eu vou precisar de 5 pezinhos de 1 quilograma, independente do local onde eu esteja. Até porque, se você parar para pensar, na hora que eu levar, por exemplo, essa balança para a Lua, tanto o corpo de massa desconhecida, quanto os pezinhos vão estar submetidos à mesma aceleração da gravidade, tá? O mesmo acontece quando a gente colocar essa balança dentro do elevador. Então, de cara, a gente já pode dizer que a balança de de braços iguais, ela vai fornecer valores de massa que são iguais a 5 quilogramas. Então, eu posso dizer que a massa M1 vai ser igual à massa M3, que corresponde aos mesmos 5 quilogramas que foram obtidos na Terra, tá? No momento da calibração. Beleza, pessoal. Agora a gente pode avaliar o que acontece com as duas situações em relação à balança B. Então, bora começar aqui com a situação 1. Na situação 1, eu coloquei esse conjunto, né, na superfície da Lua, onde a aceleração da gravidade é menor. A aceleração da gravidade ser menor, pessoal, para aqui fazer o desenho, eu tenho aqui a superfície da balança, eu tenho o corpo, e a gente viu que a gente vai ter a normal e o peso, certo? Nesse caso, eu estou levando esse corpo para a Lua. Então, o peso que ele vai fornecer não vai ser igual aos mesmos 50 newtons que ele diria na Terra. Vai ser igual a 5 vezes 1,6. Ou seja, na hora que haver o equilíbrio entre a normal e o peso, a gente vai ter uma normal
menor do que os 50 newtons, certo? Que seria o peso desse corpo na Terra, tá? 5, a massa, vezes a aceleração da gravidade. Consequentemente, essa massa que ele vai nos fornecer, a massa M2, é menor do que os 5 quilogramas. Beleza, gente? Lembrando que essas balanças, tá? O que a gente obtém de fato como resultado dela é a normal, certo? O valor da normal, que a gente chama do peso aparente. Beleza? Bora agora avaliar a segunda situação. Na segunda situação, eu tenho lá um elevador que está subindo de modo acelerado. E aqui no piso do elevador eu tenho a balança, tá? Esse elevador está subindo de modo acelerado. Se ele está subindo de modo acelerado, significa que existe uma força resultante também apontando para cima. Ou seja, na hora que a gente vai avaliar aqui as forças sobre esse corpo, a gente vai ter a normal e o peso. Só que a normal, nesse caso, pessoal, ela vai ser maior do que o peso, ou seja, maior do que os 50 newtons, tá? Botei aqui o peso, ó, maior do que os 50 newtons, porque a gente tem uma força resultante apontando para cima. Consequentemente, essa balança vai fornecer uma massa M4 maior do que 5 quilogramas. Então, avaliando aqui as nossas alternativas, a gente vê que a nossa resposta é a letra A. M1 igual a 5 quilogramas. M2 vai ser menor do que 5, tá? Porque a gente vai estar no local, na Lua, onde a aceleração da gravidade é menor do que 10. M3 igual a 5 quilogramas e M4 vai ser igual a mais 5 quilogramas, porque a gente está no elevador de movimento acelerado para cima, tá? O que faz com que a minha força normal seja maior do que o peso, e aí a gente tem essa resultante para cima. Beleza, galera? Resposta correta, então, letra A. Valeu e até a próxima.